Queridos alunos, tudo bem? Bom, hoje a professora Fabiana, estará falando aí sobre a habilidade do ensino fundamental para o sexto ano, tá? E onde nós vamos aprender a reconhecer os tipos de ângulos, os nomes deles, tá? De acordo com os giros, com as voltas que eles dão, tá? E também associando ele às figuras geométricas, tá? Bom, eu montei aqui, ó, esse esqueminha aqui, ó, só para auxiliar visualmente vocês, ó. Vamos lá. Primeiro ângulo aí que nós podemos comentar. Então aqui, ó, nós temos dois segmentos de reta, né, ó, são dois segmentos de reta, tá? O primeiro caso aqui, o que acontece? O que é um ângulo, né? O ângulo é quando ele tem um movimento, ele tem uma abertura, né? Isso é um ângulo, tá? Como ele se chama? Então, nós vamos ver cada caso aí, ó. Aqui, ó, primeiro caso. O ângulo, ele não mexeu. Ele vai ficar no lugar, vai ficar paradinho, bonitinho ali, ó. Um segmento em cima do outro, que seria 0 graus. Tá? Se ele tem 0 graus, então ele é um ângulo nulo. Ele não teve abertura, ele é um ângulo nulo, ok? Aí nós temos, aqui ó, vamos para um dos mais conhecidinhos aí também, ó, de 90 graus. 90 graus, tá? Ele forma aqui, ó, 90 graus, que é considerado um ângulo reto, tá? Então, nesse caso, né, 90 graus, então, chamado de ângulo reto, certo? Se nós tivermos aí um ângulo um pouquinho menor, aqui ó, um pouquinho menor do que 90 graus, tá? Não importa se ele é bem próximo do 90, tá? O que importa é que ele não chegue a 90 graus. Ele não pode chegar em 90 graus. Se chegar em 90 graus, ele vira um ângulo reto. Tá? Então, ele tem que ser menor do que 90 graus. Tá? Quando ele é menor, não importando qual sua medida, desde que seja menor que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Certo? Então, menor que 90 graus, agudo. Maior que 90 graus, tá? Não pode chegar em 180, tá? Tem que ser maior do que 90 graus e menor do que 180, tá? Então, entre essas duas medidas de 90 graus e 180 graus, nós temos aí o considerado ângulo obtuso, certo? Aí nós vamos para o ângulo de 180 graus. 180 graus, tá? Ele é considerado um ângulo raso, tá? Ele é, ó, ângulo raso. Ele tem uma abertura que forma 180 graus, ok? Acima de 180 graus, tá? Né, passando ali um pouquinho de 180 graus, ele é considerado ângulo côncavo, ok? Então, passou maior que 180 graus, côncavo, certo? E se ele der a volta todinha, né? Então, ó, ele saiu daqui, deu a volta todinha e parou aqui de novo. Então, ele faz esse movimento aqui, ó. Ele ficaria essa marca, né, de ângulo. E esse ângulo é chamado de ângulo completo, tá? Ou ângulo de 360 graus, né? Uma volta inteira, né? Ângulo de 360 graus, certo? Então, nós temos até uma brincadeirinha lá, uma música, né? 180, né? Então, é a metade. 180, 180, 360. Tá? Então, a volta todinha. Ok? Bom, aí o que eu vou querer de vocês então? Aí em casa, então, vocês copiem aqui, ó, esse enunciadinho aqui. Eu vou querer que vocês nomeiem, né,
os ângulos dentro das figuras geométricas, né? Então aqui, ó, quando a gente tem um ângulo que forma 90 graus, né? Quanto que seria? Então, fala aí, quanto que seria aí para nós? Seria ângulo reto, certo? Aqui, no caso B, nós temos um triângulo, né? Aqui, ó, sua abertura de ângulo, né? Ó, 90 graus estaria aqui, né? Então, ele é menor do que 90 graus. Então, ele seria um ângulo, isso aí, ó, um ângulo agudo, certo? E esse caso aqui, ó, ele é um pouquinho mais aberto, ele é um pouquinho maior do que 90 graus, né? Então, se ele é maior do que 90 graus, né, e menor que 180, né, no caso aqui ele está falando que é 120, né, então ele é um ângulo obtuso, né? Isso aí, um ângulo obtuso, ok? Bom, então essa foi a nossa aula de hoje sobre ângulos, ok? Na próxima aula falaremos um pouquinho mais a fundo sobre este assunto, tá bom? Até mais!